Não, eu estava confundindo mesmo, desculpa. Olha, a próxima palestra agora, pessoal. Mulher, você quer se apresentar ou você quer que eu te apresente? Pode ser, tanto faz. Vai se me apresentando enquanto eu vou anotando o computador. Então, enquanto a Tina vai colocar a palestra dela ali, que o Miguel está ajudando ela, a próxima palestra agora vai ser sobre tempestades solares, com a professora Tina, da UTFPR, de Pato Branco. Então, vamos só... Olha, choraram, eu vou sortear uma capivara. Já que estão chorando ali, ó. Uma capivara. Qual que é o teu número, Raul? Quem quer uma capivara? O pessoal de... Vai jogar... Vai, Raul! Olha lá, o Raul tá jogando capivara pra cima aí, gente. Não, mas eu vou sortear uma com o número aqui, pessoal. Vamos lá. A capivara saiu pro número 62. 62? Olha lá. Não pegou a que o Raul jogou, mas... Eu achei gratuito esse negócio. Eu tô antes da minha, né? Beleza, beleza. Nem sorteio os livros, eu sorteio o que tinha mais. O que tem um só, eu não tô nem mexendo aí. Não, mas pode ir. Não. Pode mandar. Não, eu vi que você chorou. Não tava dando mico, já tinha parado, tava batendo papo na cantina. Agora não era o Carlos Coimbra? O Coimbra ele não pôde vir porque ele falou que ele ia vir primeiro, estava tudo certo. Ele falou que ele não ia conseguir vir para Curitiba. Então. Daí ele pediu se poderia ser palestra online, só que daí a gente tinha outras palestras. Falou assim, a gente vai prestigiar quem vai poder vir, né? Mas a gente manteve na programação? É que saiu, a gente falou que tá na programação. Cronograma Cronograma antigo, né? A gente não refez depois. A gente falou que era o cronograma que a gente tinha e a gente não refez. A gente fez, desculpa. Então não vai ter. Desculpa. É isso, e tem outra ainda no cronograma, só que não influencia. No último dia, os horários, tem um horário que tá duplicado. Daí, tipo, parece que é uma palestra em cima da outra. Corrige lá. Parece que é uma palestra da outra, mas não. Tipo, o Fabiano veio falar comigo, eu falei, não, Fabiano, é assim. É uma palestra que vai estar comendo metade da hora da outra, sabe? Tipo, tá uma das 10, 10 e meia, e a outra tá então uma tá das 10 às 11 e a outra tá das 10 e meia às 11 e meia, sabe? Tipo, tá. É no último dia que tem. Mas eu já falei com o Fabiano isso aí. E de hoje? Que te mandou no lugar dele? Carlão. Mas a minha era ontem, daí pra não atrasar tudo ontem, a gente Então ainda tá lá o documento. Isso, eu vou falar isso mesmo. Matheus, se quiser sortear esses dois, do número de 56 a 56, pode ser. Qualquer um desse intervalo entre 56 e 56 pode sortear. Entre 56 e 56. O Lucas tá fazendo uma rifa do
do telescópio aqui, pessoal. Nossa senhora. Pô, se arrecadar 50 mil reais, Não sei se esse negócio vai dar certo. Porque capaz dele não pegar os links. Foi exatamente o que eu fiquei fazendo agora. Porque ele não estava rodando. Mas você conseguiu você baixou ele, tá no computador. Sim, mas daí os arquivos não, entendeu? Cadê passador de slides? Tá com o Miguel. Eu tenho o meu. Não, já tá conectado o outro, tá com o Miguel. Ele deve deixar ali em cima. Miguel. Miguel. Pai Miguel. Chamando o pai Miguel. Passador de slide, senhor. Eu estou perguntando, você quer ver que vai estar no meu bolso? Apresentei brevemente, que é a professora Tina, de Pato Branco. Não é esse? Olá. Tudo bem com vocês? Eu sou aquela tipo de palestrante que eu tenho que cuidar do microfone, porque a minha voz é mais alta do que o som do microfone, né? Aí, se eu deixar assim, fica muito alto. Bom, espero que dê certo essa nossa mudança de abrir o arquivo ali, porque eu estou com um computador diferente, fui rodar a palestra ontem, as minhas animações não rodavam nenhuma, né? Aí fiquei agora colocando os links. Agora eu passo para o outro computador, só falta não abrir também, né? Ai, ai, mas vamos lá. Normalmente, as minhas palestras falam de astronomia fora do visível. Claro que, junto com falar de astronomia fora do visível, eu tenho que falar de astronomia no visível também, porque elas se complementam. E falar do Sol, as pessoas acham que é falar única e exclusivamente da astronomia do visível. Como, Tina, você é uma astrofísica, especialista em astronomia fora do visível, e você vai falar do Sol, vai falar de tempestade solar. Mas, da mesma forma como para conhecer qualquer estrutura do macro do universo, a gente precisa observar em todas as faixas de comprimento de onda e depois fazer um tipo de... Não é um tipo de empilhamento, ele é um empilhamento de imagens, só que são imagens que os olhos da gente não veem, sem fazer elas, né, antes em outros comprimentos de onda. Do mesmo jeito que, para você conhecer a estrutura de um objeto que está muito distante de nós, a gente precisa fazer imagens de diferentes comprimentos de onda e depois empilhar. Para estudar a dinâmica do Sol não é diferente. Então, eu não vou falar das partes do Sol, de qual é a função de cada uma, o que cada uma das estruturas contribui, porque a palestra do Matheus vai fazer isso. O Matheus vai falar sobre o Sol. Eu vou falar sobre a atividade solar. Quando uma atividade solar gera tempestade solar, só tem um tipo de tempestade solar, é só quando tem ejeção de massa coronal, é só quando tem explosão na superfície do Sol que pode ocorrer tempestade solar. Todas as explosões na superfície do Sol provocam tempestade solar? Para isso, eu vou dizer assim, todas as nuvens do céu provocam tempestades de água e vento? Não. Então, a resposta é não. Nem toda explosão solar provoca tempestade solar. Porque a tempestade, ela ocorre aqui na Terra, não é lá no Sol.
é mais ou menos sobre essas coisas que eu vou comentar com vocês. E se essas tempestades elas são perigosas para o corpo humano, elas influenciam nos seres vivos, vai aumentar a temperatura do planeta em função das tempestades. Se fosse assim, nós teríamos um ciclo de calor e frio, calor e frio, calor e frio, de 11 em 11 anos, né? Então, são essas coisas que eu vou conversar um pouquinho com vocês. Tá? Conversar um pouco por quê? O Sol, apesar dele ser a estrela mais próxima de nós e mais acessível, nós sabemos muito pouco sobre ele, principalmente sobre a dinâmica dele. Para conhecer melhor a dinâmica dele, nós precisamos estudá-lo mais e mais e mais em outros comprimentos de onda. Então, o Sol é observado há muitos anos, mas no visível. E no visível a gente só vê o exterior. No visível a gente só vê depois que as perturbações já estão na superfície do Sol. E a gente tem que estudar o que acontece antes disso. Então, por isso que não estranhem de eu estar falando de Sol e tempestade solar, porque sim, ela está dentro da astronomia fora do visível. Eu não estou fugindo da minha área. Agora vamos ver se eu sei lidar com esse negócio aqui. Acho que eu não sei. Sim, estou tentando. Para o projetor, mas o sensor deve estar lá. O sensor deve estar lá. Não, eu tenho o meu, mas é que daí eles falaram que esse aqui já está conectado, não sei o quê. Não, porque eu preciso ir e voltar, ir e voltar. Qualquer coisa eu coloco o meu sensor, o meu. Ah, tá. Ah, muito bem, obrigada. Me deixou no vácuo. Tá louco. Nem para me dar a mão ali, me deixou frustrada agora. Brincadeira. Então, eu vou falar então da atividade solar e interferência na Terra. Eu sou a professora Tina, sou astrofísica, como eu já disse, e minha área de pesquisa é radioastronomia. Mas, como eu comentei, se você fizer só radioastronomia, você fica conhecendo só uma parte das estruturas. Então, você tem que conhecer toda a astronomia do visível e fora do visível para poder fazer os empilhamentos e conhecer realmente a fonte que a gente está pesquisando. Eu sou professora da UTFPR Campus Pato Branco, sou orientadora dessa galerinha que está aí, que estamos só em metade do que estava programado, né? Era para vir o dobro e mais um do que estão aí. Mas estamos sempre no EPAST colaborando e estou sempre à disposição também nas nossas redes sociais e na minha pessoal também, se vocês quiserem conversar. O objetivo dessa palestra é possibilitar que vocês compreendam um pouco dessa mecânica da tempestade solar, de como o Sol evolui para que isso aconteça, e entender melhor o que está associado a essa dinâmica do Sol com a dinâmica da Terra para que as tempestades ocorram. Então, o Sol, né, nossa estrela extraordinária e ordinária, né? Aí tem alguns dados, né, mas o Matheus vai falar melhor sobre eles depois. O que eu quero chamar a atenção que é um dos motivos, vamos dizer assim, que provocam as manchas solares é a questão da rotação não ser igual no Equador e nos polos. Então, no Equador, a rotação leva em torno de... Em algumas publicações vocês vão encontrar 25 dias, em outras vocês vão encontrar 26 dias, e outras vocês vão encontrar 27 dias. Então, é em torno de, aproximadamente. Então, nós temos que lembrar que estrela não morre,
né? Quando a gente fala em morte de estrela, ela não desaparece, algo surge no lugar dela, então ela se transforma em uma outra coisa. Então, quando uma estrela chega ao fim daquela atividade dela, ela vai dar origem ao nascimento de alguma outra coisa. Então, se você tem uma nuvem interestelar, você pode ter essa evolução ou essa. Claro, existem outras variantes aí no meio, mas para fazer um resumo bem rápido. Dependendo da massa da estrela, você vai ter uma estrela de pouca massa ou uma estrela de grande massa. Ambas vão se tornar gigantes vermelhas, mas a que tem pouca massa, ela vai, depois da gigante vermelha, ou do aumento dela, ela vai formar uma nebulosa planetária. E depois ela vai se transformar numa anã branca. Já no caso das supermassivas, a gente vai ter uma super gigante vermelha, e essa sim vai explodir numa supernova, que não é o caso do Sol. Então, esse não é o destino do Sol, se transformar numa supernova. E sim, o destino do Sol... esse aqui é para depois. O destino do Sol é esse daqui. Então, nós tivemos ele, né? E ele está aqui agora. Não, ele está aqui. Ele vai inchar, 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 se tornar uma gigante vermelha, uma nebulosa planetária e depois uma anã branca. É mais ou menos assim. Hoje está assim. Ele vai inchar até engolir a Terra e Marte. E depois vai virar uma supernova. Uma anã branca, perdão. Então, quando a gente pergunta que cor é o Sol, nós já começamos a falar da astronomia fora do visível. Mesmo na astronomia no visível, o pessoal fala que o Sol é... Normalmente não fala que é branco. Normalmente fala que é amarelo. Tanto que as crianças desenham o Sol amarelo. O que é o Sol amarelo? Por que que a gente, quando olha para o céu, a gente vê o Sol amarelo? Quando a gente estuda o Sol, nos diferentes comprimentos de onda, ele pode ter várias cores. Depende de qual o filtro que você vai estar usando. Cada filtro desses vai te mostrar estruturas diferentes. Então, se nós olharmos aqui, essa estrutura, ela não está sendo vista aqui. Aqui eu vejo uma estrutura diferente daqui, que diferente daqui, que aqui. Mas é tudo a mesma coisa sendo vista. Só que cada óculos, cada telescópio, ele está preparado para captar uma certa faixa de comprimento de onda. Então, a gente vai enxergar estruturas ali que os nossos olhos não veem. Mas como é que a gente tem certeza que o computador vai pegar e realmente fazer a imagem do que existe lá se os nossos olhos não veem? Porque o processo de transformar o invisível no visível é o mesmo que a gente faz todo dia. Há muito tempo já. É assim que se fazem os exames de diagnóstico. É assim que se usa na indústria para ver se existe um defeito ou se algo está bem conectado. É assim que a gente enxerga o que tem dentro do nosso corpo. Como é que que o médico sabe se esqueceram uma tesoura lá dentro do cara lá que fez uma cirurgia, que de vez em quando a gente enxerga umas coisas bizarras desse jeito e enxerga a tesoura lá dentro. É do mesmo jeito que a gente faz isso aqui. E é do mesmo jeito que a gente faz com a TV. E eu uso o exemplo da TV para vocês verem que realmente uma onda eletromagnética, ela carrega exatamente a informação da fonte, e que quando a gente pega aquela radiação que está fora do visível, leva para o equipamento, e o equipamento transforma para o visível, porque é o que a gente vê, é o que os nossos olhos são sensibilizados, as estruturas realmente são fidedignas. Então, se eu estou lá num estúdio de TV,
e o pessoal está lá fazendo uma reportagem comigo, quando vocês me enxergam na TV, eu não vou estar com o nariz na testa. Ele vai estar exatamente onde está no objeto. Se o meu nariz é comprido, não vai aparecer arrebitadinho, bonitinho, assim. Ele vai aparecer na TV exatamente como é. Se eu estou de cabelo solto, vai aparecer de cabelo solto. Se eu estou de cabelo arrepiado, vai aparecer de cabelo arrepiado. A informação, ela é completamente carregada pela onda eletromagnética. Então, basta que a gente trate a informação de forma correta, que a resposta que você vai ter é exatamente igual ao objeto. Porque a câmera está captando luz visível. A luz visível bate até mim, reflete, vai para a câmera. A câmera transforma, os componentes eletrônicos da câmera transformam uma radiação, uma informação em comprimento de onda no visível em rádio. Manda para o espaço em ondas de rádio. Tanto que aqui agora nós estamos banhados por informações, por ondas eletromagnéticas em comprimentos de onda que o nosso olho não entende como onda eletromagnética. Certo? E aí, quando chega na antena da TV lá de casa, ela recebe e os equipamentos da antena fazem o contrário. Transformam novamente no visível para a gente entender a informação que está chegando naquela onda. Então, a gente usa a mesma coisa em outros comprimentos de onda para tudo que vocês conhecem que usa tecnologia de som e imagem envolvendo ondas eletromagnéticas. Celular, computador, não tem um fiozinho lá em Marte, né, gente? Trazendo a informação lá de Marte até aqui para as pesquisas que estão sendo feitas lá em Marte. As Voyager, aquela que está mandando informação, que ficou 6 meses adormecida e agora passou a mandar de novo, não tem um fio ligando ela lá à base aqui na Terra. É tudo feito dessa forma que eu estou comentando com vocês. Então, o Sol é a mesma coisa. Quando a gente observa ele, cada comprimento de onda, a gente observa estruturas diferentes que no outro comprimento de onda você não vê. Mas, o Sol, na verdade, é branco. Por que a gente não vê ele branco? Aqui é o tamanho dele comparado com como que ele vai ficar quando ele se tornar uma gigante vermelha, comparado com outras estrelas. Aqui a gente tem, um único Sol, mas em 2 locais diferentes. E em um local ele é amarelo e no outro local não. E é o mesmo Sol. Essa é uma imagem aqui da Terra e essa aqui é de Marte. Então, quem faz o Sol parecer amarelo aqui na Terra? A atmosfera. O Sol é branco. A atmosfera faz ele parecer de outra cor. Em função do que forma a atmosfera, né? De qual é a luz que é desviada. Aí vem todos aqueles fenômenos físicos que não vamos entrar em detalhes agora. Então, localizando o Sol na Via Láctea, ele fica em uma das espirais. E aqui, o Sol, ele também gira, né? Ele também tem revolução em função da Via Láctea. Mas até hoje, ele deu um número de 16 a 20 voltas completas. Por quê? Porque ele tem um tempo de revolução entre 200 a 250 milhões de anos terrestre. Ou seja, um ano galáctico é em torno de 200 a 250 anos terrestres. E quando a gente fala em ano, gente, a gente tem que tomar cuidado. O tempo que Júpiter demora para dar uma volta ao redor do Sol é tantos anos. Mas espera aí, se é uma volta ao redor do Sol, é um ano.
Então, quando a gente fala tantos anos, são tantos anos terrestres, né? Porque se ano é o tempo que a gente diz que o objeto demora para dar uma volta ao redor do Sol, 365 dias, 48 horas, não sei quanto, não, 56 horas, já nem lembro mais. 6 horas. Mas é que não é bem 6 horas certinho, né? Tanto que tem que fazer aquela correção, tal, de... Ah, eu sabia que tinha 48 no meio ali, e 42 segundos, né? Eu sei que tem um atraso que de tempos em tempos tem que corrigir. Mas isso é outra história. Isso é outra palestra. Tá? Então, o Sol também tem ano solar. Ele demora em torno de 250 milhões de anos terrestres para dar uma volta, então, em torno do centro da galáxia. As missões espaciais solares que a gente conhece melhor, que a gente ouve mais falar, o SOHO, é o mais conhecido, né? Esse é o mais conhecido, e o Estéreo. Porém, a gente tem várias outras, e cada uma delas tem um objetivo próprio. O SOHO, ele é fundamental para que a gente faça. E é em função dele que muitos dos outros surgiram para algumas especificidades a partir do que foi observado do SOHO. O SOHO é como se fosse vários telescópios em um só. Ele tem vários sensores de diferentes comprimentos de onda. Então, é como se ele tivesse um telescópio óptico, um telescópio de raio-x, na verdade, 2. Tanto que tem um deles que já queimou em função de uma tempestade solar. E ele já foi substituído pelo segundo. Quando queimar aquele segundo daquele mesmo comprimento de onda, aquele comprimento de onda não é mais observado pelo SOHO. Aí vai precisar de outro equipamento para observar. Então, esses são os que a gente tem e quais estão em operação. Mas o que mais a gente usa são esses dois. O SOHO e o Estéreo. Não, e dinâmica do sistema solar também. Observatório de dinâmica solar. Esse aqui, também usa bastante. Bom, não precisamos dizer que o Sol é fundamental para nós. Aliás, quem lembra do espectro eletromagnético, eu esqueci de colocar aqui. Quem já viu o espectro eletromagnético sabe que tem lá as ondas super altas, né? Aí de comprimento alto, grande, daí vai as ondas de rádio, dentro das ondas de rádio tem as micro-ondas, daí tem o infravermelho, a luz visível, o ultravioleta, raio-x, raio-gama. Todas as outras faixas são largas, são grandes, é um intervalo de comprimento de onda grande entre o início da faixa e o final. E a visível? Um trocinho assim, né? Por que é que o nosso telescópio natural, nosso olho, ele só entende como luz aquela faixinha pequenininha do espectro eletromagnético? Não porque a gente precisava sobreviver no mato. É porque é só naquela faixinha que o Sol produz radiação em maior quantidade. A maior quantidade, a maior intensidade de emissão do Sol é entre aquela faixinha, entre 400 e 700 nanômetros de comprimento de onda. E nós evoluímos como espécie, estimulado muito fortemente por essa frequência. Por que as cobras, os lagartos, eles enxergam em outros comprimentos de onda, o infravermelho, por exemplo? Porque eles são ovíparos. Eles não evoluíram sobre o mesmo estímulo que nós.
que vem do ovo. Nós também viemos do ovo, mas um ovo mais interno, né? Nós não evoluímos lá dentro do ovo, os outros sim. E o Sol, ele é muito instável. E por ele ser gasoso, ele tem um movimento de rotação dele e ele está, ao mesmo tempo, a energia que ele está produzindo é porque ele está queimando, né? Ele está transformando esses gases em outros tipos, está sofrendo um monte de reação química ali dentro, né? O hélio tem uma infinidade. Quem faz física 4V lá na parte de física nuclear, física atômica, física nuclear, todas as possibilidades, tudo o que está acontecendo no Sol, todas as diferentes possibilidades de reação que está acontecendo com o Sol para produzir a energia que nós conhecemos. O Matheus vai conversar com vocês melhor sobre isso. Mas o que produz essa massa coronal e o vento solar que pode interferir na Terra e provocar tempestades solares, ela está aqui, ó, na fotosfera. Então, a dinâmica acontece aqui dentro, mas ela só aparece para nós quando ela chega aqui no exterior do Sol. Por isso que é de extrema importância que a gente estude a dinâmica solar antes dela chegar ali, para não sermos pegos desprevenidos. Então, a maior parte da luz vem lá da fotosfera. Ele não possui uma superfície sólida, né? Ele tem uma superfície volátil. Aqui nessa região, que a gente chama de coroa, né? Coroa por quê? Porque se a gente colocar um disco aqui na frente, como o LASCO faz, por exemplo, que é um observatório do Sol, a gente só enxerga a coroa dele aqui, né? Por isso, astro-rei, porque ele tem coroa. Então, nessas camadas aqui da cromosfera, é onde a gente consegue estudar melhor ele, mas nós precisamos ir para comprimentos de ondas maiores e menores, dependendo da situação, para poder enxergar o interior dele e saber o que está acontecendo lá dentro. Porque temos muitos satélites já, temos muitos observatórios já, mas ainda tem umas situações que podem pegar a gente desprevenido em termos de proteger as nossas tecnologias por uma tempestade solar muito poderosa, né? Então, essas camadas, por elas serem voláteis, elas estão sujeitas a serem perturbadas. E isso vai influenciar diretamente da magnetosfera terrestre. Por quê? Aí um eclipse, né, mostrando a coroa. Nossa, quantos eu passei? Aí. É um eclipse mostrando, então, a região só da coroa. O Sol, apesar dele estar aqui no centro, toda essa região, ela é influenciada, então, pelo campo magnético solar. Então, esse campo, ó, eles têm... O que é uma unidade astronômica? Aproximadamente a distância da Terra até o Sol, né? A distância média, porque a trajetória da Terra não é exatamente circular, é muito próximo, mas ela tem uma pequena excentricidade. Então, uma unidade astronômica significa a distância média da Terra até o Sol. Então, veja que a heliosfera, ela se estende a aproximadamente 100 unidades astronômicas a partir do Sol. Então, 100 vezes a distância da Terra ao Sol. É ali que a gente consegue ter a interferência, então, do vento solar.
por que formam as manchas? Por que o Sol tem essa perturbação no interior dele? Exatamente por aquilo que eu falei para vocês. Nessa região do Equador, ele tem em torno de 25, 26 dias, que ele demora para dar uma volta em torno de si mesmo. E nos polos, em torno de 36, 37 dias. Isso faz com que o campo magnético do Sol, quando ele está calmo, que é um campo bem organizado, sofra torção e vire vários campos magnéticos. Cada campo magnético desses aqui vai formar uma mancha solar quando essa perturbação chegar na superfície. Então, assim, de 11 em 11 anos, que é o ciclo solar, aproximadamente, porque o último ciclo demorou mais que 11 anos para ele ficar ativo, e ele ficou ativo por pouco tempo, por isso já se esperava que esse ciclo aqui fosse bem violento, tivesse manchas bem consideráveis. Leva em torno de 11 anos para ele passar disso para isso e voltar nisso. Então, essa distorção do campo magnético, ela ocorre porque a rotação do Sol é diferencial dos polos para o Equador. E essas linhas de campo magnético, elas são enormes, elas varrem o sistema solar. Então, quando a gente fala em tempestade solar, a tempestade solar, ela é uma questão do clima espacial. Assim como a gente tem a tempestade de areia, a gente tem a tempestade de chuvas, né? A tempestade solar também ela tem um clima próprio. Então, quando o Sol ele gira, esse campo magnético vai varrendo o sistema solar. Eu coloquei uma imagem, acho que mais para frente. E ele vai levando, nessas linhas de campo magnético, ele vai levando partículas, que é o que a gente chama de vento solar. Dependendo da quantidade de partículas que chega na atmosfera da Terra ou dos outros planetas, o campo magnético do Sol interage com o campo magnético da Terra, por exemplo, ou de outros corpos. E aí, essas partículas, elas entram pelos polos. E esse vento solar, ele é carregado de partículas que têm energia suficiente para fazer uma coisa chamada efeito fotoelétrico. É quando você tem um material composto por átomos, ao redor do átomo, do núcleo do átomo, tem os elétrons na eletrosfera. Para ocorrer o efeito fotoelétrico, esse átomo tem que receber uma energia suficientemente grande para arrancar os elétrons do átomo. Quando ele faz isso, ele forma como se fosse um mar de plasma ali naquela região. A gente diz que ele ioniza. Essa ionização, ela forma as auroras, porque dependendo do elemento químico que vai ionizar, é a cor que vai formar nas auroras. Mas mais que isso, esse plasma, ele tem capacidade de interferir principalmente nas ondas de rádio. E exatamente por ter essa capacidade, as ondas de rádio elas são extremamente importantes para nós. Tanto que elas são de comprimento mais longo, você consegue receber a informação de uma região que ultrapassa, inclusive, a curvatura da Terra, em questão de distância. E essa ionização, ela interfere principalmente nessas radiações. Elas podem dar sobrecarga nos materiais, nos equipamentos eletrônicos, nas linhas de transmissão, dependendo do quanto é esta ionização. E essa ionização, ela é, quanto maior a quantidade de partículas, maior vai ser a interferência na nossa ionosfera.
mais elétrons vai arrancar da nossa ionosfera. Mais material, mais plasma ionizado nós vamos ter. Maior a interferência, maior o alcance. Então, é função disso que ocorrem as manchas solares. Aqui tem um exemplo, ó, de uma ejeção de massa coronal, ó. Era um laço como se fosse esse, uma proeminência como se fosse essa aqui, ó. Tá? E ela começa, eu estava explicando hoje para o pessoal no minicurso. Imagine a gente com uma vara verde na mão, segurando nas pontas. Quando a gente começa a aproximar as mãos, o que acontece com a vara? Começa a formar um arco. Quanto mais próxima você colocar uma mão da outra, mais alto fica esse arco. Quando os campos, quando a mancha solar, que ela surge em função ela surge sempre aos pares. Um desses lugares é o Polo Sul, o outro é o Polo Norte. Do campo magnético que surgiu ali naquela torção. O material, ele sai em laço assim, ó. Assim. Ele sai de um e entra no outro, seguindo as linhas de campo magnético. Quando essas manchas solares ficam muito próximas uma das outras, e elas são grandes, quanto maior elas são, maior a quantidade de material que elas vão levar através das linhas de campo. Então, quando elas estão muito próximas uma das outras, esse arco fica muito alto. E pode acontecer de lá em cima, na ponta, ele escapar do campo magnético, do campo gravitacional do Sol. O campo gravitacional do Sol não conseguir mais trazer esse material de volta. Aí esse laço, ele arrebenta e há o que a gente chama de ejeção de massa coronal. Então, não só a ejeção de massa coronal pode provocar tempestade solar. O vento solar também pode, porque a tempestade ela não ocorre lá no Sol. Lá no Sol ela ocorre ou o aumento no vento solar, o aumento de partículas que o campo magnético vai levar devido a ele estar borbulhando, né, porque está com muita mancha ali, ou então com a ejeção de massa coronal. Mas a tempestade solar ela só ocorre quando chega na Terra. Quando essas partículas interferirem com o campo magnético da Terra. É ali que vai ocorrer a tempestade solar. Não é lá no Sol. A tempestade solar ocorre aqui. Tá? Então, esse flare aqui, que a gente chama ele de flare, que é quando ele estoura, veja, olha o tamanho dele comparado com o tamanho da Terra. Ele está em escala, gente. E quando a gente pega, ó, isso aqui é uma protuberância ou proeminência. É quando você tem material saindo daqui. Então, quando ele é assim, é protuberância ou proeminência, eu acho até que isso tem mais para frente, mas daí eu passo direto. Quando ele está assim, esqueci o nome agora, falei antes, agora já esqueci, e quando ele estoura assim, ele é flare. Se é fulguração, e quando ele estoura, é flare. Cada um tem um nome para os cientistas saberem o que está acontecendo. Mas, para nós, o que importa é o que vai acontecer com aquilo. Né? Depois, o Matheus vai falar melhor sobre essas partes aí do Sol. Então, aqui a gente tem, ó, olha a quantidade de matéria, a ejeção de massa coronal pelo estouro de um flare, comparado com a escala da Terra. Então, é muito material. Se vir um troço desse na direção da Terra, com certeza vai dar uma tempestade solar nível X7, nível X8. Isso é muito, muito, muito intenso. Isso é extremamente
preocupante. É perigoso? Não, é preocupante. Então, de novo, para ter mancha solar, tem que ter os campos magnéticos todos, o campo magnético do Sol tem que estar distorcido, formando vários campos magnéticos. Cada campo magnético daquele vai formar na superfície as manchas solares. Ela sempre acontece aos pares e, às vezes, os pares se juntam. Não posso falar aqui a palavra que eu queria, porque tem muita criança, né? Mas, às vezes, os pares se juntam. E é quando eles se juntam que está o grande perigo. Porque aí, o campo magnético de uma dessas perturbações, um desses campos magnéticos distorcido, vai distorcer o material que está próximo do outro. E isso vai fazer com que mais material entre nas linhas de campo. Se isso aí chegar a estourar, é uma explosão solar. Quando que a explosão solar vai ser preocupante para nós? Quando vier na direção da Terra. Por quê? A Terra está aqui, o Sol está aqui. A Terra está girando ao redor do Sol. Se a Terra estiver aqui e a explosão for para aquele lado lá, coitado dos planetas que estão atrás dele, né? Como aconteceu agora há poucos dias, uma explosão X 1.6, 1.8, não sei. E quem foi atingido foi Vênus e um dos telescópios que está... assim, uma época a gente só tinha o Sol aqui na frente e algumas outras sondas. Agora a gente tem o quê? A Terra está aqui, o Sol está aqui, e do outro lado, acompanhando o movimento da Terra, tem satélite também. Porque aí a gente consegue estudar o que acontece do outro lado, que a gente não está enxergando do Sol, das costas do Sol. É? Então, essa explosão que aconteceu agora há poucos dias, foi uma explosão bem severa. Para a Terra não aconteceu nada, porque ele estava do outro lado. Mas do outro lado danificou alguns sensores da sonda que estuda, que enxerga para nós os nossos olhos que estão do outro lado. Tá louco? Eu só comecei, homem. Já deu uma hora? Não, não deu uma hora que eu comecei. Não, senhor, era 2h30 quando eu vim aqui e o Miguel nem tinha terminado. Pode parar. Não me judie, estou tudo muito malvado comigo. E por que que essas manchas no visível são escuras? Por que que eu digo no visível? Não. Por que que eu digo no visível? Tá, vou passar rapidinho. Aqui eu estou mostrando a evolução de manchas solares num determinado tempo ali. Oh, Mateus, não me incomode. Nos outros comprimentos de onda, aonde aparece a mancha escura, vai aparecer a mancha brilhante. Porque as partículas que vêm, elas vêm carregadas com radiação de raio-x e ultravioleta. Então, no visível, aquela região é escura, porque como esse material está saindo, a pressão ali naquele lugar está diminuindo. E a temperatura daquela região cai um pouco. E no visível, quanto mais frio, mais escuro. Então, essa região das manchas, ela está mais fria em função do material que foi ejetado do que o restante. Então, aí estão tudo isso eu já falei, né? Os campos magnéticos, como que ela se comporta. Por que parou? Olha, aqui a gente tem comprimento de onda fora do visível. Veja que aquelas regiões ali, ó, que seria onde teriam as manchas solares, manchas escuras, elas são brilhantes. Então, em outros comprimentos de onda, ela não é escura.
Aqui está mostrando os dois ciclos do Sol, né? De 95 até ali 2000 e alguma coisa. Depois ele teve novamente outro de 2009 até 2020. E agora nós estamos no terceiro ciclo. Aí um exemplo de proeminência, comparando ele com o tamanho da Terra. Então, se ele é muito grande, pode ocorrer dele se romper. Nem vou abrir esses links. E aqui só mostrar para vocês como que acontece as tempestades, então. Elas podem acontecer com ejeção de massa coronal, através das explosões solares, mas também pode acontecer em função das tempestades acontecerem na Terra em função do vento solar, ou seja, trazido pelo campo magnético, que varre a Terra. Aqui a gente tem representado a trajetória da Terra e a trajetória de Marte. E aqui uma representação do campo magnético. O Sol está aqui, né? O campo magnético varrendo o sistema e espalhando, então, as partículas como se fosse um irrigador de jardim. Mas por que tem uma amarela e uma vermelha? É que quando você tem essas partículas, se o Sol está tranquilo, isso acontece, as partículas são espalhadas a uma velocidade de em torno de 200 quilômetros por segundo. E quando eles estão muito ativos, eles chegam até 700 quilômetros por segundo. Então, você tem diferentes velocidades. Por isso que quando acontece uma explosão lá no Sol, e ela vem na direção da Terra, as partículas começam a chegar aqui 2 dias e pouco depois. E ficam chegando até quase 8 dias. Então, agora, nesses últimos dias que a gente está tendo várias explosões, vocês podem ver que a gente está lendo muito. Um apagão de rádio em tal lugar. Um apagão de rádio em tal lugar. O que acontece? São uma explosão cada 2, 3 dias, cada 5, 6 dias, e essas partículas não param de chegar. Porque ainda não terminou de chegar as de uma e já está chegando a de outra. Tá? É por isso o tal dos apagões. E aqui tem uma animação mostrando como que essas partículas entram no campo magnético da Terra, então. Então, nós temos um escudo chamado magnetosfera, que ele defende a Terra dessa radiação, mas o campo magnético da Terra, ele se alonga em função do vento solar e o campo magnético da Terra e do Sol interagem e as partículas conseguem entrar pelos polos. Por isso que a gente tem a aurora nos polos. Que tipo de aurora vocês conhecem? Boreal e austral. Por que as boreais são as mais conhecidas? Cadê o Ricardo? Já foi? Por que as boreais são as mais conhecidas? Porque só os pinguins que veem as austrais, né? É só eles que estão lá no Polo Sul. Teriam que ser uma aurora muito grande para ver lá no pessoal que mora lá próximo da... Não é. Como é que é o nome lá? Não, lá no Polo Sul. Tasmânia, isso. Lá onde é que tem o Taz, o bichinho aquele. Então, aqui tem um exemplo do vento solar. Veja que não é ejeção de massa coronal. Aqui, sim. Aqui é uma explosão. Mas aqui está acontecendo vento solar normal, ó. Então, essa ejeção, ela consegue chegar... O material é ejetado até 700 km por segundo. Esse aqui é de 2015.
Essa aqui é de 2017. E hoje a gente viu uns que aconteceu agora essa semana, né? Mas não deu tempo de eu baixar e colocar aqui para vocês. Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês podem acessar eles. Então, aqui tem alguns exemplos de auroras. As diferentes cores eu já comentei com vocês. São diferentes elementos químicos que estão sendo arrancados, os elétrons, então, portanto, estão sendo ionizados. Aqui, as auroras fotografadas pela sonda Galileu Galilei, mas não é só na Terra que tem auroras, porque não é só a Terra que tem campo magnético. Então, não é só na Terra que acontece isso. Aí, então, imagens de Júpiter, de Saturno e Marte também mostram auroras. Aqui, eu mostro um exemplo de um avião, exatamente para discutir com vocês o seguinte: não é a tempestade eletromagnética que derruba o avião. Não é a tempestade geomagnética ou eletromagnética que faz com que os prejuízos ocorram por si só. Elas podem dar sobrecarga nos equipamentos eletrônicos, mas não no caso dos aviões. Porque os aviões, para quem conhece um pouco de física, eles são uma estrutura fechada e eles funcionam, como a gente fala, gaiola de Faraday. O que acontece é que os equipamentos não têm mais contato com fora do avião. Eles perdem o contato, eles não sabem mais que altitude eles estão, que velocidade eles estão, que direção eles estão indo. Eles perdem completamente o controle. Tanto que para nós, estava falando hoje para o pessoal na oficina de manhã, para nós não é importante saber se vai ter aurora não e até onde elas vão atingir. Graças a Deus que nós estamos aqui perto do Equador. Deus o livre se chegar uma aurora aqui. Nós vamos ficar o resto das nossas vidas e mais nossos netos e tataranetos sem internet mais. O que acontece é que eles precisam saber, porque se eles precisam voar para uma região onde vai ter interferência, onde vai ter tempestade solar, eles não podem voar. Os satélites que estão lá no espaço, dependendo da densidade, ou seja, de quantas partículas por centímetro cúbico estiverem vindo, e da intensidade dessa radiação, os astronautas têm que se proteger. Os equipamentos têm que ser desligados. Então, se ocorresse uma tempestade extremamente severa para nós, é importante que a gente saiba, antes, a gente como humanidade, eu estou dizendo, para o que está lá no espaço e aqui no solo também ser desligado. Ah, mas fica 7, 8 dias vindo esse negócio? Vamos ficar 7, 8 dias sem internet, sem TV, sem GPS, sem nada. Sim, mas pelo menos eles não vão queimar. E da onde vem o termo queimar? Quando algo estraga por sobrecarga, eles queimam? As meninas aí, a gente coloca o secador 110 na tomada 220. Ele queima. Ele pegou fogo? Ah, deu um raio lá na minha casa e queimou a TV. Ela pegou fogo? Não. Da onde vem o termo queimar? O termo queimar vem lá da tempestade de Garrington. Aliás, essa que aconteceu agora, que foi na direção de Marte, ela tem mais ou menos a mesma intensidade dessa daí de 1859. Qual era a tecnologia que tinha lá em a partir de 1830? Telégrafo. A sobrecarga nas linhas de transmissão foi tão grande, mas tão grande, que eles literalmente pegaram fogo. As mesas de controle, lá onde eles digitavam as coisas, literalmente pegou fogo. É por isso que até hoje, quando algo estraga por sobrecarga elétrica,
a gente diz que queimou. Ficou isso. Né? E aqui tem um histórico de algumas das maiores, aí tem uma também de 2012, tem uma de 2015, tem essas que aconteceram agora, várias acontecendo agora, porque no Sol agora, essa mancha aqui, essa imagem é de agora a pouquinho. É assim que o Sol está. Se o Felipe colocar o telescópio solar dele lá, e vocês olharem no programinha, né, Felipe? Vão ver que exatamente nessa região tem uma mancha, não uma mancha, um agrupamento de manchas. Ah, prof, mas ali também tem um agrupamento de manchas. Só que essas aqui, quando a gente olha no espectrógrafo, os campos magnéticos não estão sobrepostos. Então, não é como se a gente tivesse com a mão bem pertinho e o arco tivesse muito arqueado. Essa aqui, sim. Está bem pertinho. Quem fez o curso, o mini curso hoje de manhã. Essa aqui era a 3694. Foi a que explodiu a semana passada. Aí ela foi lá para o outro lado, ela explodiu lá do outro lado. Ela teve uma explosão antes de virar lá para o outro lado? Teve, mas foi pequena. Foi um dos apagões de rádio que eu comentei com vocês. Uma ou duas. Só que agora ela está de novo vindo para cá, ó. Ó, ela só apareceu ali, ela vai percorrer toda essa direção aqui ainda. Ela vai ficar de frente, de cara para nós, por uns bons dias ainda. É? Hã? Então, nos últimos dias, o Sol tem demonstrado aí que ele está bravo, né? E duas explosões foram registradas pelo ODS. Uma delas foi, então, essa que eu falei, uma X8. Não, a que eu falei foi a do X1.8. Essa foi 1.7 que aconteceu na última terça-feira, dia 14. Essa foi mais violenta. E o que eu esqueci de mostrar aqui, que eu passei direto, é esse registro aqui. Existem evidências, os pesquisadores encontram evidências em estruturas que mostram que provavelmente ocorreu uma tempestade muito violenta que, se acontecesse no mesmo nível, provavelmente nós ficaríamos no escuro, tecnologicamente falando, por um bom tempo, mesmo desligando as coisas, tá? Provavelmente ela tenha acontecido por volta de 660 a.C. Então, quando se pesquisa várias questões, várias estruturas, tanto de árvores petrificadas, como outras estruturas, até mesmo de solo e tal, eles têm, o pessoal que trabalha com isso conhece, né? Olha para aquilo e enxerga. A gente olha e não vê nada, né? Eles dizem, mas está ali. E a gente não enxerga nada. Então, ele tem essa evidência. Quem quiser dar uma olhadinha nesse link aqui, mas é só procurar pelo título, vocês vão encontrar a matéria completa. E aqui tem alguns sites que vocês podem acompanhar. O Apollo 11 é muito bom, ela é como se fosse um boletim do tempo solar, do tempo solar. O Space Weather também é muito bom, nós usamos, inclusive, hoje esqueci de mostrar para vocês Apollo 11. Apollo 11 tem umas coisas bem interessantes. Então, esses dois aqui, Apollo 11 e Space Weather, são boletins do tempo solar. Eles dão em tempo real, assim, eles vão fazendo, cada poucas horas vai atualizando quais manchas, onde elas estão, qual é a densidade de partícula que está chegando, esse tipo de coisa assim. E para quem é professor aqui, a NASA tem um projeto chamado CASSI, que é Centro de Atividades sobre o Clima Espacial, que ele é bem tranquilo de fazer, ele mostra como fazer previsão de tempestade solar para os pequenos,
e ensina como fazer um boletim do tempo mesmo, tipo na escola, uma vez por semana, né, divulgar ou coisas do tipo. Nós estávamos desenvolvendo um nesse estilo no Polo Astronômico de Itaipu, mas aí fechou, né, e aí o projeto também acabou. Nós estávamos desenvolvendo com as escolas lá. Perguntas? Diga. São coisas bem diferentes. A tempestade solar, ela ioniza o ar. Ela forma um plasma que vai interferir nas transmissões. Ela não tem corrente, ela não tem arrasto, ela não tem nada disso. Então, se aconteceu, aconteceu mais lá nas regiões onde eles sentem esse tipo de coisa, e para a gente aqui nem vira notícia, né? Então, não sei te dizer. Mas o estrago, digamos assim, não teria relação. Mas veja, essa tempestade que a gente fala, que ela ioniza as coisas, ele não vai virar raio. É como se a gente entrasse dentro daquele gás ionizado. Não são por raios. Não aparece nada. Só as auroras aparecem. Mas não aparece nada, não tem um vento, não tem um... O que eu vou dizer? Um arrasto, nada, só as auroras. Sim. Não é algo... Se vê as auroras. Então, você sabe que está ionizado porque tem as auroras. Mas você olhar assim, você não enxerga outra coisa. Mas ela vai sobrecarregar as linhas de transmissão, os transformadores, os sensores eletrônicos, os equipamentos eletrônicos, os animais que se guiam, que fazem migração por campo magnético, vão ficar perdidos. Esse tipo de coisa, assim. As companhias, as grandes companhias de eletricidade, até eu acho que eu tenho aqui no material que eu passei rapidinho, elas gastam horrores todo ano para prevenir contra esse tipo de coisa, para cada vez melhorar mais, para não chegar a ser pegos de surpresa numa situação assim. Acho que tem para trás aqui um pouquinho. Eu coloquei alguma coisa nesse sentido. Aqui já foi para o final. Diga, Miguel. Isso. Se ela está saindo por uma, está entrando pela outra. Sim. Deixa para mim quanto pode ser. Mas ela está entrando, mas ao mesmo tempo, é como se ela, assim, ó, se você olhasse por dentro do Sol, ela continua os campos lá dentro também. É mais ou menos, Mas é o material que está borbulhando ali. Mas daí isso aí é com ele. Viu? Eu sei estudar a radiação que ele está emitindo. O funcionamento do Sol não é comigo. O funcionamento e as estruturas do Sol é com ele ali, ó. Depende. Elas podem surgir longe, podem surgir próximas. Não. Tão longe assim, não. Mas tem que cuidar com a história do longe e perto, né? Por exemplo, essa mancha, essa que eu mostrei para vocês ali, que explodiu agora há poucos dias e está aí de novo, ali perto dos dias que ela explodiu, caberiam 7 terras alinhadas, uma do ladinho da outra, assim, dentro dela. Dentro do Sol é perto. Dentro do Sol cabe quantas mil terras? Terras dentro do Sol. Então, falando em Sol, é perto.
Senão alguém vai me pegar pelo pescoço aqui. Pessoal, eu sei que deve ter muita pergunta para a Tina, mas sabe que a Tina adora tomar um café e responder vocês lá. É, né? Muito obrigado, Tina, pela palestra. Adiantou boa parte da minha, então eu posso focar em outras partes. Essas perguntas sobre manchas solares, eu vou passar por essa parte, eu vou explicar um pouco melhor, daí eu falo de manchas solares lá, também na minha palestra, que vai ser a última palestra de hoje. Eu pedi para ele se ele ia falar sobre esse tema, porque daí eu ia falar sobre os Starlinks. Mas ele me disse que ele não ia ter tempo de fazer palestra. Por isso que eu falei que nós fazemos essa palestra, porque a tempestade solar está borbulhando por aí com o pessoal, né? Se eu soubesse que ele ia fazer a palestra dele, eu tinha feito outra. Eu te perguntei antes. É que assim, eu apresentei na UEPG uma palestra sobre anatomia do Sol. E eu vou usar a mesma palestra aqui, que foi uma palestra que ficou muito boa. Modéstia à parte. Foi uma palestra que eu achei que ficou bem legal. Na verdade, a ideia era fazer uma sobre ciência cidadã, que é um tema bem legal também, que era o que eu queria ter feito. Mas, como ficou corrida as coisas, eu vou usar a palestra que faz 10 dias que eu apresentei. Entendeu? A palestra está fresquinha. E eu não vou dar tanto enfoque em tempestade solar, mas eu ia citar algumas coisinhas de tempestade. Então, toda a parte que a Tina falou complementa uma pequena parte que ia ser da minha palestra. Mas podem ficar tranquilos que não vai ser mais do mesmo. A gente vai mudar bastante coisa e falar de bastante coisa diferente. Beleza? Então, pessoal, podemos ir tomar um café para retornar rapidinho para cá. Vamos tentar acelerar isso aí e voltar para cá.